Olá, meus irmãos. Mais uma vez aqui reunidos para colaborar com os trabalhos dessa casa abençoada, a UCEAV. É uma casa que merece todo o nosso carinho, a nossa admiração pelo trabalho que vem realizando, suportando com dignidade, com firmeza, com força e fé esses momentos difíceis pelos quais nós estamos passando. Obrigada ao companheiro que nos abriga, nos abraça, e nesse momento vamos trazer o nosso estudo. O nosso estudo para levarmos aquilo que todos nós esperamos e precisamos, que é a palavra de Jesus, os ensinos do Mestre. E nós estamos fazendo o estudo com os livros da coleção Fonte Viva, ditado por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de assistir os nossos programas vão ficar sabendo, que é esse estudo que nós estamos fazendo, que são 5 livros da coleção Fonte Viva. Hoje nós vamos estudar o Vinha de Luz. Vinha de Luz. O estudo é o 101. E Emmanuel começa nos dizendo: ouvistes? Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus, João 16:1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Precisamos esclarecer aos nossos irmãos que esse nosso estudo traz a palavra de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, como já dissemos. E nós depois vamos dando umas paradinhas e estudando juntos. Então, aqui nós estamos tomando conhecimento através, dessa palavra de Emmanuel, de que Jesus, o Mestre Divino, ao retornar ao plano espiritual, depois que esteve entre nós, ele nos deixou advertências relativas ao nosso trabalho a fazer. Não nos deixou sem esclarecimento, não nos deixou sem informação. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora, quer dizer, nós nos entregamos ao serviço evangélico, não podemos estar distantes das informações prévias do Senhor. Essas informações são indispensáveis, conforme nos diz Emmanuel. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda
incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências, votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Jesus não nos deixou sem esclarecimento sobre a nossa passagem pela terra. Jesus nos deixou os ensinamentos, nos dizendo claramente que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando ele nos diz, textualmente, eu venci o mundo, antes ele diz que teremos aflições. Sim, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, um planeta de 2º grau de evolução. Então, se nós formos considerar a nossa posição perante os outros planetas, nós estamos como uma criança que está no 2º ano primário perante aquele que já terminou o curso mais elevado. 2º ano primário, nós somos muito pequeninos ainda. Nosso entendimento, nosso conhecimento é muito ainda pequeno. Mas se fosse só o conhecimento, nós ainda temos vidas e mais vidas, sabemos que nossas vidas são muitas, que elas continuam além desta, nós sabemos desses ensinamentos, ficaríamos até menos alarmados com, acho que a palavra está muito forte, mas assim, tensos em relação ao nosso compromisso, se nós não tivéssemos fé. Porém, esse alarme e essa tensão, ela só existe quando nós escutamos isso, no mundo tereis aflições, quando nós não temos fé. A fé nos abraça, nos dá o sustento, nos dá a força que precisamos para prosseguir no mundo de aflições. O mundo de aflições existe porque nós ainda praticamos muitos atos, temos um comportamento muito distante das leis que o nosso Pai nos deixou e que foram pregadas insistentemente por nosso Mestre, que nos mostrou com ele como modelo que é para nós, o ensinamento completo de tudo que precisamos para sair desse 2º degrau, desse 2º estágio e prosseguir para um estágio mais elevado. Não só caminhando no progresso moral e no intelectual, não só no progresso intelectual, mas no progresso moral também. O progresso moral é importante porque nós temos 2 asas a nos levarem para o topo desta montanha que buscamos. E uma asa é a da intelectualidade e a outra da moralidade. Nós estamos ainda muito atrasados. Intelectualmente estamos progredindo mais do que moralmente. E Jesus nos disse que nós teríamos aflições. Mas por que nós temos aflições? Só porque nós ainda não evoluímos intelectualmente
o suficiente? Não, porque nós ainda não evoluímos. E isso é o primordial, nós não evoluímos moralmente. O nosso maior atraso ainda é o atraso moral. Jesus veio nos colocar diante de um quadro que nos mostrava, com ele sendo o modelo, qual a nossa linha de progresso. E ele nos ensinou em lições simples, muito simples, como progredir. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Depois, eu tenho que me amar. E muita gente pensa que ele tem que amar o próximo, mas se esquece de se amar. E se eu não amo a mim mesmo, eu não vou poder amar ninguém. Se eu não amo o meu próximo, que eu vejo, disse Jesus, como você irá amar o próximo? Como você irá amar a Deus que você não vê? Jesus disse isso. Se você não ama o seu irmão que você vê, está sofrendo aí na sua frente, como você irá amar a Deus? Portanto, Jesus disse, repetindo, no mundo tereis aflições. Prosseguindo com Emmanuel, o Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação, pela grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. Portanto, o Mestre nos deu a receita. A receita de como vamos fazer para progredir o nosso lado moral. Intelectualmente, nós podemos dizer que todos nós, em conjunto, podemos nos ajudar uns aos outros e, com a inteligência, nós vamos desenvolvendo essa inteligência e vamos progredindo. E moralmente, porque não nos ligamos uns aos outros também? Porque não nos assemelhamos a Jesus no sentido moral da palavra? A Jesus não ser como ele, porque ele já era um espírito puro. Nós estamos engatinhando, mas ele é o nosso modelo. E quando ele disse ama o teu próximo, ele disse ama o teu inimigo também. E no meu entendimento, inimigo é o adversário, é aquele com quem não simpatizamos, é aquele com quem não temos bons relacionamentos, digamos assim. E ele diz mais, Emmanuel, que Jesus não ofereceu ao aprendiz na terra coroa de rosas sem espinhos. Pois então, na terra todos nós temos uma coroa de rosas com espinhos. Cabe a nós tirarmos todos os espinhos, seguindo as lições do Mestre. Amando a nós, primeiramente, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo. E o nosso próximo é aquele que está dependendo da nossa ajuda, do nosso serviço, da nossa colaboração, do nosso amor. Ama ao teu próximo, nos disse Jesus, como a ti mesmo. Ainda nos disse em outra passagem, ama como eu vos amei. Aí é muito maior o amor. Como Jesus nos amou, ainda não chegamos nesta oportunidade, mas chegaremos. Brevemente chegaremos, porque nós vamos caminhar a passos largos para esta eternidade.
esta eternidade que nos chama, que nos atrai e que nos diz: segue Jesus, ele é o modelo. Só se vai ao Pai por mim, disse Jesus. Só se chega ao Pai através de mim. E Emmanuel nos diz mais que pela grandeza dos nossos sacrifícios e que produz elevação, e o nosso espírito de serviço, que estabelece luz e paz, nós conseguiremos vencer as nossas dificuldades, as nossas aflições, vencer a nossa pequenez, ainda em relação ao que nós éramos ontem. Que sejamos hoje maiores do que ontem. E pedimos ao Pai, pedimos a Jesus, que sejamos maiores amanhã e depois um pouco mais, até que nós possamos seguir com o Mestre, sem precisar dizer, como muitos disseram a Jesus no tempo que esteve conosco, quando passava as lições e dizia: ama o teu próximo, ama o teu inimigo. Quando ele dizia: se baterem numa face, dê o outro lado. E muitos disseram: duro esse discurso. E foram embora. Foram embora, não quiseram seguir Jesus, porque achavam o discurso muito, muito difícil de ser praticado. Portanto, se nós virarmos as costas a Jesus, realmente vai ficar difícil. Aí sim, aí vai ficar muito difícil. Mas entre o ver e o crer está uma distância grande. Muitos veem, mas não com os olhos da alma. Então, têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, porque Jesus nos alertou sobre isso também. Jesus não deixou de dizer nada. E Emmanuel termina essa mensagem. É importante, desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Portanto, é importante... Obrigada, Manuel. Portanto, é importante meditarmos sobre essas lições. 101 essa lição. Se vocês quiserem escolher uma lição para nós estudarmos, vocês fiquem à vontade. Aí nos comentários, vocês podem colocar: poxa, Regina, eu gostaria tanto de estudar a questão tal. E a gente vai estudar, com certeza. Nós queremos muito a opinião, queremos muito a colaboração. Se vocês quiserem, olha, o livro tal da coleção, e eu quero a questão tal, e a gente providencia, dá um jeitinho, né, de fazer aqui. Todos nós juntos, com certeza. Porque eu não faço sozinha. A gente não faz o trabalho sozinho, eu faço com vocês e faço com Jesus, com os amigos espirituais, com os nossos anjos guardiães, nossos amigos de todos os momentos. Por isso, meus irmãos, não vamos nos esquecer dos ensinamentos do Cristo. Ele nos recomendou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque, vejam só, para chegarmos ao topo de uma montanha, é preciso, muito importante isso. Eu coloquei isso como uma questão que devo trazer a vocês. Não se chega ao topo de uma montanha sem esforço, disciplina, determinação, fé e resiliência. Resiliência, fé, determinação, disciplina e muito esforço. E assim chegaremos ao topo da montanha da nossa vida
com Jesus, aquela que ele nos prometeu que chegaríamos lá. E quando ele nos prometeu, é porque nós receberemos trabalhando no bem, porque as forças que trabalham contra nós são muito, se esforçam muito, a lição nos diz isso. Elas estão sempre ali presentes. Nós sabemos disso, por isso nós nem ficamos martelando em cima dessa questão das trevas, porque as trevas realmente elas não gostam da luz. Então, quando você está trabalhando no bem, você há de encontrar sempre muita dificuldade no seu caminho. Mas essa dificuldade será superada aos poucos, quando você insistir em trabalhar, em servir, em amar, em ajudar, em dar, em ser útil. Se você teima, as trevas cansam. Portanto, todas as dificuldades poderão vir, mas a nossa vontade há de ser sempre maior em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. Graças.